Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é por que a venda coberta de opções, essa operação tão simples, é tão vantajosa no longo prazo. O que acontece com essa operação que torna ela tão vantajosa ao longo do tempo? Eu vou mostrar isso nessa aula de hoje. Se você gosta desse assunto, desse canal, já se inscreve aqui e já clica no sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que eu posto. Alguns vídeos que eu posto o YouTube mostra para vocês, outros não. Então se você quiser ser notificado de todas elas, clica no sininho aqui e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Então nesse vídeo aqui eu vou explicar rapidamente como funciona essa venda coberta, vou mostrar os efeitos de longo prazo de você fazer uma venda coberta na sua carteira e vou mostrar também os riscos dessa operação e a performance dela no mercado ao longo de uma janela muito grande de tempo, né? Uma janela ali de 30 anos de tempo. Eu tenho certeza que você não viu nenhum vídeo com o conteúdo que tem nesse vídeo aqui, então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E se você gostar e se interessar pelo assunto renda com opções, clica no primeiro link aqui da descrição para conhecer o meu curso Aprenda Operações Estruturadas. Você vai aprender a fazer renda com opções e estruturas de potencialização e muito mais. No link aqui da descrição vai ter mais detalhes sobre isso. Vamos aqui agora para a minha tela para a gente falar sobre o assunto de hoje. Bom, então rapidamente, né, como é que funciona uma venda coberta de opções? Né? Você compra uma ação e vende uma call. Né? Você provavelmente já conhece essa operação. Se você não conhece, eu não vou falar dela muito especificamente aqui, eu vou deixar um card aqui em cima com um vídeo meu falando sobre como funciona a venda coberta de opções, tá? A venda coberta de calls mais especificamente, beleza? Então você compra uma ação, vende uma call, você recebe um prêmio por ter vendido essa call, tá? E aí se a ação subir, você vai ter que entregar a sua ação por um preço combinado ou então rolar essa call para receber mais prêmio. Se a ação manter na mesma, subir pouco ou cair, ficar abaixo ali do strike que você escolheu, essa opção, né, essa call vira pó e você fica livre da sua obrigação. E aí você pode fazer o que você quiser com a sua posição. Pode vender uma call nova, pode vender a ação, pode continuar com a ação na carteira, pode fazer o que você quiser, porque você está livre da obrigação que você assumiu quando você vendeu a call originalmente. Então, olhando aqui embaixo, né, quando a gente vê os cenários, se você tinha lá uma ação, por exemplo, que você comprou por R$20 e você vendeu uma call com strike 22, né? Qual que é o cenário que você tem? Esse aqui. Essa linha amarela aqui é a linha do 22. Se a ação fechar lá no dia do vencimento acima dos R$22, você vai entregar essa ação ou rolar essa call. São as duas alternativas. E se a ação fechar abaixo desses 22 aqui no dia do vencimento, essa call vira pó, você fica livre da sua obrigação, pode lançar uma nova call ou pode não lançar, né? Pode só seguir com a ação na sua carteira também. Esses são os dois cenários bem simples, bem fácil de entender, tá? Mas caso você tenha alguma dúvida sobre isso ainda, você pode deixar aqui nos comentários também. E o gráfico de curto prazo da venda coberta é esse aqui. Geralmente é assim que você aprende essa operação, né? Então você tem lá no eixo vertical resultado, né? Quanto de lucro ou prejuízo você teve. No eixo horizontal aqui você tem o preço da ação, né? Se você tinha uma ação por R$20 que você comprou, essa linha amarela seria simplesmente comprar uma ação, né? Uma compra simples de ação te daria esse gráfico de payoff, né? Então, quanto a ação vai subindo aqui, que é andar para a direita nesse gráfico de preço, seu resultado vai ficando mais positivo. Se a ação for caindo abaixo de R$20, que foi o preço que você pagou na ação, seu resultado vai sendo negativo, né? E o pessoal ensina a venda coberta de call como essa linha pontilhada aqui. Então, você recebeu lá R$1 de prêmio, por exemplo, né? Para poder fazer a operação. E aí, o que acontece? O seu break-even, né? Ou seja, o preço no qual você divide ali entre lucro e prejuízo, passa de R$20 aqui para 19. Por quê? Você pagou 20 na ação, mas recebeu R$1 de volta de prêmio dessa venda de call. Então esse pontinho aqui seria o 19, né? E quando a ação passa de R$22 aqui, né, que é esse ponto aqui, a venda coberta de call tem um limite, né? Porque você teria que entregar a sua ação por R$22. Então se a ação tiver 23, 24, 25, 26, não interessa, teria que vender ela por 22 e o seu lucro fica limitado a isso aqui. Os R$2 que a ação subiu, mais R$1 de prêmio que você recebeu. Então esse lucro máximo aqui da venda coberta seria de R$3. E aí qual que é a conclusão que todo mundo chega? Bom, a venda coberta de call é muito boa entre R$19 e R$23. Porque se estiver abaixo de 19, você vai ter prejuízo, né? Então você botou um pouco com a quantidade de dinheiro, está tirando menos do que você colocou. Então a operação é ruim, te deu prejuízo. E se a ação subir acima de R$23,
seria melhor você só ter comprado a ação. Então a venda coberta também te atrapalhou, né? Prejudicou os seus ganhos. Agora, entre 19 e 23, você se saiu melhor com a venda coberta do que teria só comprado a ação, por exemplo. E de fato, tá? Se você olhar para um mês apenas, essa visão é válida. Ainda tem algumas criticazinhas, mesmo olhando para um mês, mas você consegue analisar dessa forma e chegar à conclusão que entre 19 e 23 seria uma zona boa para venda coberta e ali fora dos 23, né, acima ou abaixo dos 19, você estaria numa zona em que a operação deu errado, né, você se deu mal, digamos assim, fazendo uma venda coberta. Se fosse só assim a análise, já seria uma excelente operação. Tá? A maioria das ações fica ali ao redor do zero no mês a mês, ou seja, se você for analisar ali, né, as variações mensais de uma ação, você vai ver que ela se comporta como uma curva normal ao redor do zero, praticamente ao redor do zero, às vezes um pouquinho para cima ou para baixo, pode ser um pouquinho tiltada essa curva, mas normalmente é uma curva normal ao redor do zero, ou seja, a maioria dos meses as ações variam um pouco, né, variam uma quantidade pequena. E aí de vez em quando tem um mês que a ação varia mais de 15% para cima ou para baixo, né? Tem uma queda absurda ou uma alta absurda, mas isso são as exceções. Geralmente quando você pega mês a mês, a ação varia bem pouquinho ali. Ainda bem, né? Porque imagina se fosse comum uma ação variar 15% no mês para cima e para baixo, né? A volatilidade da sua carteira ia ficar simplesmente um absurdo. Então, mesmo olhando nesse viés de curto prazo, olhando para um mês, né? Como se você abrisse a operação e depois fechasse tudo, ainda seria uma boa operação, tá? Mas tem uma outra abordagem que é de longo prazo, né? O gráfico de longo prazo de uma venda coberta ficaria assim, tá? Então, essa linha amarela continua sendo a compra da ação. Mas aí, você não fez só uma venda coberta. Você fez a venda coberta no mês e aí digamos que ela virou pó. E aí no mês seguinte você foi lá e fez outra venda coberta. Aí digamos que ela ficou ITM, né? Ou seja, a ação realmente subiu. Aí você foi lá e fez uma rolagem recebendo mais prêmios, né? Então cada vez que você faz essa nova venda coberta, a sua curva vai subindo e andando para a esquerda, né? Então essa primeira curva aqui seria a primeira, essa segunda aqui do meio, né, seria a segunda venda coberta, e essa mais de fora aqui seria uma terceira venda coberta, tá? Então o que acontece? Cada venda coberta nova que você faz, você recebe mais prêmio. Então, essa seta aqui indica que você está cada vez mais diminuindo o seu preço médio e diminuindo, consequentemente, o risco da sua operação, tá? Quanto mais vendas cobertas você consegue, mais meses vão passando, você vai rolando, recebendo prêmio, a call vai virando pó, você vai vendendo outra, recebendo mais e mais e mais, menor fica o preço médio dessa sua operação, mais difícil fica de você perder dinheiro, porque a ação teria que cair muito para você entrar no prejuízo aqui, tá? E, ao mesmo tempo, né, você está recebendo mais prêmio, então o seu ganho máximo também está aumentando, é o que indica essa seta aqui, né? Agora, se a ação subir e você entregar por 22, tudo bem, você recebeu 3 prêmios de R$1, seu lucro foi 5, e não 3, como seria no início, né? E quanto mais meses você fizer isso, maior fica a possibilidade máxima de lucro, né? Se a ação subir, seu lucro máximo fica cada vez maior. Então, ao longo do tempo, né, no longo prazo, a venda coberta tem esse efeito. Ele vai diminuindo o risco da sua operação e aumentando o lucro máximo da sua operação. Bom, e quais são os riscos de fazer isso, né? O maior risco é a própria ação, né? Então você tem uma ação e vende uma opção, né? Essa opção está coberta, então ela não tem um risco muito grande, né? O que pode acontecer no máximo aqui é a ação subir demais e essa opção te exercer, né? Você tem que entregar a sua ação e perder um pedaço ali da alta. Mas no caso da ação, essa ação pode cair muito e esse é o maior risco da venda coberta, tá? Se a ação cai demais, você tem um risco ali, né? Você fica com essa ação desvalorizada na sua carteira. Então esse é o maior risco da venda coberta. Quem faz uma venda coberta, eu coloquei aqui, né? Vai ter lucros limitados numa grande alta. Então você tem que aceitar esse pressuposto para poder fazer a operação. Se você não, eu quero investir nessa ação aqui porque ela vai multiplicar por 10, você não vai ficar fazendo venda coberta nela, porque no dia que ela subir demais, você vai perder a alta da ação, tá? Então essa operação aqui não é feita se você está buscando multiplicações absurdas por segurar uma ação durante longos períodos de tempo. Ela é feita para você ir recebendo mensalmente ali uma remuneração, diminuindo o seu risco e tendo remuneração boa todos os meses com essa ação. Mas você aceita esse pressuposto. Se a ação subir demais, eu realizo o lucro, entrego a ação e não interessa o quanto ela suba, eu tenho um lucro ali limitado.
o maior risco, então, é a ação cair muito, especialmente nos primeiros meses, né? Porque se você olha nesse gráfico aqui, ó, os primeiros meses aqui, você não baixou muito seu preço médio ainda. Então, se ela cair lá no quinto, no sexto mês que você está fazendo venda coberta, tudo bem, porque seu preço médio já vai estar lá embaixo, né? Mas se ela cair no primeiro mês aqui, você tem mais risco, porque você baixou pouco seu preço médio, você recebeu pouco prêmio ainda. Então, se a ação também cai muito abaixo do seu preço de aquisição, ali, do seu preço médio, a venda coberta perde um pouco de atratividade, porque você começa com o risco de ser violinado pelo mercado, né? Ou seja, comprou a ação por 20, ela caiu lá para R$10, um caso muito absurdo. Aí você faz uma venda coberta lá embaixo, no R$10. Aí a ação vai lá e sobe de novo e você tem que entregar por 10. Então você comprou por 20, entregou por 10, mesmo que você tenha recebido R$2 no caminho aí, não abateu, né, o seu prejuízo. Então você tem que tomar cuidado com isso, né? Quando a ação cai demais, você perde a atratividade de fazer uma venda coberta, porque ela está desvalorizada, né? Você não quer entregar a ação naqueles preços, tá? E para mitigar tudo isso, o que você pode fazer, né? Bom, como o maior risco é a ação, o que você pode fazer para mitigar isso? Escolher bons ativos a bons preços, né? A melhor coisa que você pode fazer nesse caso é isso. Se você escolhe uma boa ação de uma empresa boa, consistente, lucros crescentes, etc, 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 e que está num bom preço, né? Você está pagando barato por aquela empresa, a chance de você perder dinheiro com a ação cai muito, né? E outra, se a ação cair por qualquer motivo ali temporário, você consegue segurar essa ação por mais tempo, porque você sabe que tem uma empresa consistente por trás dela ali. Segundo ponto que eu botei aqui, né? A alocação é importante. Então toma cuidado com o tamanho das operações. O que eu quero dizer? Você não vai pegar 100% do seu capital, comprar uma ação e fazer uma venda coberta, né? Você vai ganhar muito prêmio se der certo, é lógico, mas se der errado, se vier um 2020, um 2008, um 2000, uma bolha da internet ou qualquer coisa assim, você vai estar 100% em ações, né? Então o seu patrimônio vai diminuir muito durante esse período. Você não quer passar por isso. Então você vai fazer alocações inteligentes, um percentual do seu capital em diversas ações que você faz venda coberta. Tem outro percentual do seu capital que está em renda fixa, que está dolarizado, que está lá em Bitcoin, sei lá. Tá? Então você quer ter uma alocação diversificada, você não vai pegar e fazer 100% de venda coberta, mesmo sendo uma operação ótima. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui é nunca fique descoberto, né? Então sempre que você for fazer uma venda de call, você tem que ter a ação ali para cobrir essa venda de call. Fazer operações com opções vendidas a descoberto é um péssimo jeito de operar opções, tá? Você está correndo um risco muito alto de ruína. Bom, então eu expliquei como a operação funciona, mostrei os efeitos de longo prazo e mostrei os riscos. Agora vamos ver aqui um gráfico de retorno de longo prazo, tá? Infelizmente, a gente só tem esses dados para o mercado americano. Aqui no Brasil não tem muitos estudos sobre isso e, sinceramente, é muito difícil de fazer estudos sobre isso pelas próprias regras do mercado aqui, né? Os strikes mudam, tem toda uma confusão aqui que não tem lá nos Estados Unidos, então é bem mais fácil usar os Estados Unidos para fazer esses estudos. Eu vou mostrar aqui embaixo como performou estratégias de opções ao longo do tempo, tá? Esse gráfico está um pouquinho desatualizado, eu peguei ele uns 3 anos atrás lá no Chicago Board of Exchange, usei num outro vídeo, inclusive já aqui no canal, bem antigo, tá? Mas ele é só para ilustrar um ponto. Depois, se você quiser um gráfico mais atualizado, você pode ir lá no site e pegar esse gráfico ou ver os índices aqui que eu estou falando, tá bom? Esse gráfico ele mostra uma janela de 30 anos, beleza? 30 anos, então não é um gráficozinho de 1 ano, de 2 anos, é 30 anos de retornos e volatilidades de várias estratégias com opções e também da Bolsa Americana. Então se você pega aqui, a primeira linha é uma estratégia com opções, que é o SP500 30 Delta Buy Right. O que isso quer dizer? Que ele compra as ações do mercado americano, do SP500, e vende uma opção Delta 30 todos os meses, sem fazer juízo de valor se as ações estão caras ou baratas, sem fazer juízo de valor se as opções estão caras ou baratas, sem fazer nenhum tipo de timing, sem escolher as melhores ações dentro do SP500. Então é simplesmente uma estratégia super mecânica. Pega o índice e vende o Delta 30 todos os meses. A segunda linha aqui é uma estratégia com put, né? SP500 Put Right, né? Então o que ela faz? Ela vende uma put ATM todos os meses, independente se o mercado está barato, se está caro, sem escolher as ações que está fazendo, simplesmente fazendo no índice completo. É uma estratégia extremamente mecânica. Em terceiro lugar, a gente tem o SP500, que é como se fosse o Ibovespa americano, né? O índice de ações americano. Na verdade, é mais fácil falar que o Ibovespa é como se fosse um SP500 brasileiro, né? Mas tudo bem. São as 500 maiores empresas lá da Bolsa Americana, tudo bem? E olha só a comparação dessas estratégias. A barrinha azul é o retorno e a barrinha laranja é a volatilidade, que é uma proxy do risco ali, né? Muitas vezes a gente usa esses termos intercambiavelmente, né? Ou seja, volatilidade é risco para muita gente, tá bom? Então,
o retorno das duas estratégias com opções simples aqui, fazer uma venda coberta ou uma venda de put, foi maior do que o SP500 nesses 30 anos. O SP500 rendeu 9,8, essas duas estratégias renderam 10 para put e 10,6 para a estratégia de venda de call. Tá? E você pode olhar que a barrinha laranja, que é a volatilidade, é maior no SP500 do que nessas outras duas estratégias. Então, vender put teve uma volatilidade baixíssima e fazer essa venda coberta de call teve uma volatilidade mais baixa também do que o SP500. Ou seja, ambas as estratégias aplicadas de forma mecânica, simplesmente mecânica, deram mais retorno com menos volatilidade do que o SP500, que é um índice extremamente difícil de bater, o índice americano. Ou seja, simplesmente a aplicação dessas estratégias mecanicamente deu um excelente resultado para quem aplicou. Então, imagina se você consegue fazer um juízo de valor aqui, escolher boas ações, escolher ações que estão baratas, né? Escolher momentos melhores para poder fazer as vendas de call, venda de put, etc. Você poderia botar bastante juízo de valor aqui ainda em cima desse trabalho, se você for fazer isso na sua carteira. E se você tem interesse nesse assunto, né, renda com opções, vou te convidar para clicar no primeiro link aqui da descrição, conhecer lá o meu curso, Aprenda Operações Estruturadas. É um curso didático, simples, barato, objetivo, vai te ensinar desde o zero das opções até operações de renda básica, operações estruturadas, operações de não assunção, tem bastante coisa lá, tem milhares de alunos satisfeitos lá. Nesse vídeo aqui eu mostro alguns desses depoimentos desses alunos, então clica nesse primeiro vídeo para ver se é para você, né? Se fizer sentido para ti, vai ser um prazer te ter lá dentro da minha turma. Me segue lá também no Instagram, @eagleeducação, e se você quiser a imagem disso aqui que eu fiz, né, eu vou deixar lá no meu grupo do Telegram, vai ter um link aqui na descrição se você quiser entrar no canal e no grupo do Telegram. Daí eu vou postar a imagem dessa aula lá, se você quiser ver. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu vou deixar um vídeo aqui do lado sobre a estratégia The Wheel, que é a combinação da venda coberta com uma outra estratégia de opções, que é essa da segunda linha que apareceu aqui no gráfico de performance. Basta você clicar nesse quadradinho aqui, você vai lá conferir essa estratégia. A estratégia The Wheel é uma das minhas estratégias favoritas para renda com opções. Foi um grande prazer estar aqui. Grande abraço.